Aleluia. Coisa boa. Deus é bom. Você prestou atenção no que você cantou agora? Uma pessoa prestou. Você cantou que Ele é o ar que você respira e Ele é tudo para você. Se tirar Jesus de você, você continua vivo? Eita glória. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu dizer algo para você, irmão, essa noite, que não tem nada a ver com o que eu vou ministrar, não. Adoração não é cantarmos junto uma música conhecida em tom alto, bem alto, a plenos pulmões. Amém? Isso não é adoração. Amém? Adoração, ela parte de um coração quebrantado. Adoração, ela entende primeiro e depois ela canta. Amém? Glória a Deus por isso. Mas isso é assunto para uma outra ministração. Amém? Aleluia. Então vamos lá. Você trouxe sua Bíblia? Você crê que a sua Bíblia é a verdade? Quem crê? Levanta a mão para eu ver. Quase todo mundo crê, mas tem gente que não crê não. Vamos lá, quem crê que a Bíblia é verdade? Amém? Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, ela é a verdade que nos liberta. Amém? Se nós nos inclinarmos para ela, seremos libertos constantemente, em áreas diferentes da nossa vida. Amém? Então hoje, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você sabe para que você foi salvo? Aleluia. Nós fomos salvos porque Deus nos amou, a ponto de enviar Jesus por nós. Amém? Por isso somos salvos. Quem recebe isso é salvo. Quem crê nisso é salvo. Mas para que fomos salvos? Aleluia. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Efésios. Eu vou ler na versão NVI. Quem está lá é Dani, né? Dani não vai brigar comigo, não. Mas é tudo NVI hoje, tá, Dani? Efésios no capítulo 2, versículo 10. Aleluia. Você crê que a gente vai chegar num bom lugar hoje? Você crê que você vai sair daqui edificado? Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Silas começou o culto hoje falando da responsabilidade de recebermos a palavra, né? A gente que vem aqui trazer uma palavra, a gente tem uma responsabilidade, mas a Bíblia diz para nós vermos prudentemente como estamos ouvindo essa palavra. Amém? Devemos pegar essa palavra, acolher ela com mansidão e decidir todos os dias praticar essa palavra. Porque senão vira apenas uma palestra. Amém? Eu não sou coach. Amém? Nada contra o coach, tá, irmãos? Eu só estou dizendo que quando nós ouvimos essa palavra e tratamos ela como uma informação apenas, ela não produz nada em nossa vida. É melhor a gente fazer outra coisa, inclusive. Amém? Mas o objetivo de Deus, a Bíblia diz que nenhuma palavra de Deus volta para Ele sem fazer aquilo que ela foi designada para fazer. Você crê nisso? Dito tudo isso, vamos ler. Efésios 2, versículo 10, na versão NVI, diz o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para o quê? Vamos ver aqui, ó. Fazermos boas obras. Amém? Somos criação de Deus, fomos criados em Cristo quando nascemos de novo. Amém? Eu não vou entrar nesse detalhe hoje porque não vai dar tempo. Mas somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos algo. Aleluia. Se você até hoje, irmão, achou que a salvação em Cristo era para você botar o seu boi na sombra e não acontecer nada de ruim com você, desculpe te trazer essa notícia, você se enganou. Diga aí para o seu irmão, você se enganou. Aleluia. Existe, irmãos, um objetivo quando somos salvos: para fazer algo. Amém? Nós não somos salvos para sentar em berço esplêndido e esperar Jesus voltar. Você entendeu? Somos salvos para fazermos boas obras. E ele continua. As quais o quê? Essas obras
Deus preparou antes para nós as praticarmos. Isso significa porque Deus preparou de antemão, nós vamos fazer? Não. Deus, ele respeita o seu e o meu livre-arbítrio. Amém? Nós precisamos decidir andar em boas obras. Você precisa sair hoje à noite dessa igreja com a convicção que precisamos, como cristãos nascidos de novo, andar em boas obras. E existem alguns extremos sobre isso, né? Eu, como sou cristão desde criança, eu ouvi durante muitos anos, a salvação não é pelas obras. Quem já ouviu isso? Só tu? Deixa eu ver. A salvação não é por obras. E não é mesmo, amém? Mas isso não quer dizer que você não deve praticar boas obras. A salvação não é comendo chocolate, mas você não come chocolate? Sim ou não? Porque a salvação não é por obras, alguns cristãos abortaram as boas obras. E acham que boas obras é coisa de católico e espírita. É coisa de cristão, seguidor de Cristo. Amém? E a gente vai chegar a essa conclusão hoje à noite. Você crê? Amém. Em Tito, no capítulo 2, versículo 14, a gente leu Efésios, que Paulo deixa bem claro para a gente o objetivo de nós sermos salvos. Agora a gente vai ler em Tito, no capítulo 2, versículo 14. Diz o seguinte: ele se entregou por nós. Ele quem? Jesus. Ele se entregou por nós a fim de, por causa de, nos redimir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado a quê? Aleluia. Dedicado a quê? Fala aí. Jesus, quando nos salvou, irmãos, ele fez duas coisas. Ele conquistou um povo exclusivamente para ele. Nós pertencemos a ele. O pastor Flávio falou que nós temos um Senhor. Não sei se foi o pastor Flávio ou se foi Kelly. Nós temos um Senhor, temos um dono. Amém? Fomos comprados por alto bom preço. Por isso temos um dono. Mas não para por aí. Ele fala o seguinte: a fim de purificar de toda maldade para si mesmo um povo exclusivamente seu, que se dedica constantemente à prática de quê? Está começando a ficar claro para você que boas obras não é opção para um crente? Amém? Sim ou não? Nós estamos num reino, irmãos. Nós fomos trazidos por Cristo para o reino do Filho do seu amor. E nós temos algo a fazer. Amém, irmãos? Nós precisamos compreender que nós não somos agentes passivos nesse reino. Nós temos algo para desenvolver nesse reino. E praticar boas obras é uma dessas coisas. Amém? Aleluia. Deixa eu dizer algo para você. Praticar boas obras não é necessariamente fazer coisas boas. Começa a fundir a cabeça, né? Praticar boas obras não é necessariamente, segundo a Bíblia, né? Praticar boas obras, segundo Deus, não é simplesmente ajudar alguém. Precisa tá no contexto a minha e a sua motivação. Por que ajudamos alguém? Amém? A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Aleluia. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Deus não vê o que está sendo feito aqui. Ele vê por que está sendo feito. Então, às vezes, a gente julga, porque o ser humano tem esse hábito, infelizmente, né? De rotular tudo, de julgar tudo. A gente se tornou um expert em muitos assuntos, principalmente com as redes sociais, né? A gente tem opinião para tudo e para todos. E o que é mais lamentável é que às vezes você vê alguém com muita convicção de algo que ela não faz a menor ideia. Você já viu alguém assim? A pessoa bateu o pé convicta de algo que ela nunca parou nem para analisar. Mas fazer boas obras segundo Deus, irmãos, envolve o nosso coração. Primeiro, na realidade, começa no nosso coração. As boas obras em si, ela é só uma consequência do que está dentro.
Você não consegue, irmãos, praticar uma boa obra para o próximo, segundo Deus, se você primeiro não tiver compaixão daquele próximo. Amém? Por isso que quando Jesus olhou a oferta da viúva, quem já ouviu essa passagem? A oferta da viúva, ela deu centavos, né? E Jesus disse que aquela foi a melhor oferta. Por que que foi a melhor oferta? Porque começou no coração dela primeiro. Os outros deram do que sobravam. Entende isso? Às vezes nós ficamos impressionados, irmãos, com algumas coisas que alguém faz para o outro. Mas às vezes aquela pessoa que está fazendo aquilo, para ela não é um esforço nenhum fazer aquilo. Por mais que para a gente seja, né? A régua ela é diferente para cada um tem uma realidade, né? E eu não estou falando só de dinheiro não, irmãos. Eu estou falando de um monte de outra coisa. Um abraço é fazer o bem a alguém, para alguém, né? Ouvir alguém é fazer o bem. Mas antes de fazermos isso, a gente primeiro precisa ter compaixão dessa pessoa. Porque se a gente não tiver, irmãos, compaixão uns dos outros, é só para os outros verem como a gente está bem na foto, como a gente se importa. A gente teve recentemente um caso que... Diogo, você vai falar de rede social, vou? A gente teve recentemente um caso de racismo e que isso falava em todo tipo de veículo de comunicação, né? E aí você começou a ver muita gente engajada nisso, né? Racismo é pecado, você sabia? A Bíblia deixa isso bem claro. É pecado o racismo. Só que esse não é o único pecado, não. É pecado também, racismo. Só que pessoas que nunca se importaram com isso, que nunca falaram sobre isso, de um dia para o outro, virou alguém extremamente engajado na causa. Você viu alguém assim? De um dia para o outro, as pessoas decidiram... Quem eu vou falar sobre aquele caso ainda hoje? A gente já tem outro assunto em voga, né? Sempre tem. Eu conheço pessoas, irmãos, no Rio de Janeiro, para quem não sabe, eu sou de lá, que são extremamente envolvidas com essa causa. Dentro do Verbo da Vida mesmo. Trabalham um ano inteiro para aquilo. Só que acontece o seguinte, irmãos. Fazer boas obras segundo Deus começa onde? Começa no nosso coração, irmãos. A gente não precisa mostrar para ninguém que a gente está fazendo algo bom. Você sabia disso? Isso para mim é libertador, não sei para você. Mas para mim é libertador, irmãos. Eu posso estar dentro de uma caverna com alguém, fazendo bem para esse alguém. Se ninguém vê, eu tenho um presente do Senhor, um galardão dele. Você sabia disso? Aleluia! Vamos continuar. Ainda em Tito, capítulo 3, versículo 8. É só você virar uma página aí. Se você está com o celular, é só passar o dedo. Tito, capítulo 3, verso 8, diz o seguinte: fiel, diga fiel. É esta a palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas. Eu estou afirmando para você, viu? Pois você não vai poder dizer que não sabia. Para que os que creem em Deus se empenham em quê? Você crê em Deus aí? Crê mesmo? Então a gente tem um comando para nós aqui. Devemos não é simplesmente fazer, irmãos. A gente deve se empenhar na prática das boas obras. Isso implica, sabe o que, irmãos? Tempo. Isso implica recursos. Isso implica paciência. Você sabia que às vezes para você ajudar alguém você tem que ter paciência? Aleluia. Imagina você dar uma ajuda para uma pessoa que ela não faz a menor ideia que ela precisa daquela ajuda. Você já passou por isso? Eu já passei muitas vezes. Você sabe que sabe, porque sabe que aquela pessoa precisa daquela ajuda. Mas ela não faz a menor ideia que precisa daquela ajuda. E aí você precisa ser o quê? Paciente. Sabe por quê? Porque começou no seu coração primeiro. Você teve compaixão dela primeiro. Talvez essa pessoa nem vá saber disso. Mas deixa eu te contar uma outra notícia. Deus sabe.
E deixa eu te contar mais uma. Ele é um bom pagador, irmãos. A Bíblia diz o seguinte, é necessário, diga aí, é necessário. É muito importante, irmãos. É precioso demais que a gente saiba que aqueles que se aproximam de Deus, primeiro creia que Ele existe e depois creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu e você precisamos ter convicção, irmãos, de que se nós decidimos nos aproximar de Deus, Ele tem presente para mim e para você. Não é que você vai fazer pensando no presente. Mas deixa eu te dizer, eu sei que tem presente. Eu gosto sempre de dar o exemplo do Dimitri, né? Do meu filho. E eu estou achando sensacional essa fase dele, irmãos. Essa fase que eu falo de restrição, né, de isolamento, a gente tem passado muito mais tempo junto. Hoje nós falamos sobre o novo nascimento, lá em casa. E ele descobriu que tem um fantasma, segundo ele, né? Que é um espírito novo que vai entrar nele. Não é, pai? Eu falei, isso, meu filho. É a linguagem que ele entende. Amém? Então, o Dimitri, eu estava falando sobre presente. Ele sabe que ele vai ganhar um presente, só que ele não pode ficar o tempo inteiro, pai, e aí, o presente? Ele sabe dessas duas coisas. Ele fica calado, se coçando, né? Porque tem um presente para ele ganhar, mas ele não abre a boca, mas ele sabe que tem. E tem um deadline, né? Tem um prazo de validade para aquele presente se manifestar. Né? Se demorar muito, ele já começa a catucar, né? Pai, e aí? Não, filho, não é para... Não, pai, não estou falando do presente. Como me ensina, irmãos? Eu falei para ele hoje no carro, não foi? Eu falei, filho, você me ensina tanta coisa que você nem sabe, cara. Aí ele se achou, né? Ele falou, eu sou o cara. Então, deixa eu dizer para você, meu irmão, não se importe com a plateia. Amém? Eu e você fomos chamados, irmãos. Aleluia. Oh, aleluia. Eu e você fomos chamados para praticarmos boas obras. Na realidade, nós fomos salvos para isso, irmãos. Você sabia que para Deus não faz o menor sentido a gente permanecer aqui na terra? Por Deus a gente já estava com Ele. Você sabia disso? Tu sabia que lá é incomparavelmente melhor que aqui? Lá não tem rodízio de CPF, olha. Lá é incomparavelmente melhor, irmãos. Mas sabe por que a gente ainda está aqui, a igreja? Porque a gente precisa fazer algo. Você sabia que o seu Pai Celeste, ele é proativo? Ele não faz nada por fazer. Ele não faz nada com defeito. Aleluia. Porque toda boa dádiva e dom perfeito veio dele. Ele tem um plano, irmãos, estabelecido na eternidade, irmãos. E deixa eu te contar, os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele conta comigo e com você. E praticar boas obras faz parte do plano dele, irmãos. Amém? Aleluia. Você está aqui? Eu estou feliz porque hoje eu vejo pessoas que eu não vejo há um tempo, né? Por causa dessa pandemia, algumas pessoas não vêm à igreja por motivos óbvios, né? E quando a gente vê, a gente fica feliz. Eu fico feliz. Não sei se você já percebeu, mas eu interajo muito quando estou ministrando, né? Pergunto, você responde, né? E quando tem pouca gente, isso é horrível para mim. É horrível. Graças a Deus que você está aqui. Mateus, irmãos, abra aí, por favor, Mateus. Você gosta de ler a Bíblia? Se você não gostar muito, quando eu estiver ministrando, você vai ter que ler, irmãos. Como eu falei no início, essa palavra nos liberta, irmãos, constantemente. Mateus, no capítulo 5. A prática das boas obras feitas por nós, ela não é para a gente exaltar o nosso nome. Amém? Ela não é para a gente aparecer bem e ficar bem na foto, não. Deus nos separou, irmãos, quando nascemos de novo, como a gente já falou aqui, para praticar boas obras. Mas em praticando essas boas obras, o holofote não é para nós. Amém?
Você ficou feliz ou triste com essa informação? Mas você sabia que tem muita gente, mas muita gente, querendo botar o holofote em si mesmo? Na igreja tem isso? Oxi, rapaz, você não faz ideia. Diogo, mas na igreja tem? Tem. Tem gente mal intencionada na igreja? Você acha que tem? O pessoal com medo de se comprometer, né? Tem, gente. Tinha um cara que andava com Jesus e roubava. E traiu ele depois. Andava, escuta aí que eu vou repetir. Andava com Jesus, irmãos. Quando eu falo andar com Jesus, não é em oração não, igual a gente não. Fisicamente. E ele decidiu trair Jesus. E ele roubava. O que faz você pensar que nós, comedores de feijão, não vamos ter esse tipo de problema? Tem muita gente, irmãos, principalmente, de novo, com a rede social. A rede social é um problema? Quem acha que a rede social é um problema? Ninguém acha, né? E não é mesmo. A rede social não é um problema, não. A rede social é uma excelente ferramenta, como qualquer outra. O problema é o uso da ferramenta. Amém? Se você pegar um alicate e apertar o dedo com ele, você vai ter um problema. Mas aí o problema não foi o alicate, foi você que usou errado. Não é? Se você pega um martelo e martela o dedo, o problema é o martelo? Não. Eu vi uma história uma vez. Ah, Jesus. Eu vi uma analogia, né? O marido chegou em casa e pegou a esposa dele com outro cara no sofá. Sabe o que ele fez? Jogou o sofá fora. O problema era o sofá? Sim ou não? Então a rede social, irmãos, como a internet, é bênção. Diga bênção. A questão está como a gente faz uso disso. Como tudo nessa vida, viu, irmãos? Não é só a internet, não. Porque eu me lembro quando eu era pequeno, a ferramenta do diabo era a televisão. Pegou essa época, né? Tu riu porque tu lembrou. Não precisa dizer quem pegou, não, porque vai dizer a idade, né? Mas eu peguei muito. Na realidade, na minha casa não podia ter televisão. Meu pai não deixava a gente assistir televisão. Pense aí. Meu pai, e olha, a gente tinha acho que 4 canais, né? TV aberta. Não era isso? 4 canais na televisão, não podia ver. Não podia ver porque era pecado, porque era uma ferramenta do diabo e tal. A televisão era um problema? Não, continua não sendo. A internet é um problema? Continua não sendo. A questão toda é que a nossa mente não é renovada com a palavra. Porque se nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus, irmãos, a gente vai ser seletivo no que a gente ouve, no que a gente escuta, no que a gente prioriza. Amém? Não existe mágica, irmãos. Não existe eu nasci de novo e no estalar de dedos eu deixei de gostar de pecar. Não existe. Deixa eu te contar uma coisa. Pecar é bom, irmãos. Você sabia disso? Se fosse ruim, ninguém pecava. A carne adora pecar. Sabia? Por isso que a gente precisa, irmãos, renovar a nossa mente com a palavra. Porque a nossa escolha vai ser mais assertiva. Vai ser segundo a palavra. Amém? Então, eu estava falando sobre praticar boas obras não deve trazer a atenção para nós. Não deve... Sabe aquela pessoa que faz uma doação de alimento, ou seja, de qualquer coisa, e aparece na foto assim? Quem já viu? Em época de eleição tem mais ainda, né? Praticar boas obras, a gente precisa dar glória para Deus. Amém? Quando nós somos reconhecidamente cristãos e praticamos boas obras, irmãos, a gente glorifica a Deus, irmãos, através da nossa vida. Você abriu aí em Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus 5, 16. Diz o seguinte: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Está falando conosco.
para que vejam as suas boas obras e façam o quê? Glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos ler de novo? Assim brilha a luz de vocês. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Quando você pratica boas obras, a sua luz vai brilhar. E porque as pessoas sabem que você é filho de Deus e um cristão genuíno, elas vão glorificar a Deus por causa das suas boas obras. Você entende a ideia de Deus nisso? Você entende que Deus, ele não está fazendo as coisas simplesmente por fazer? Deus não está entediado no céu, irmãos, inventando coisas para fazer. Ele tem propósito em tudo que ele faz. Tudo que Deus estabelece, irmãos, tudo que Deus faz através da nossa vida, ou com a nossa vida, tem um propósito eterno. Eu não sei se você sabe, irmãos, quando a gente nasce, a gente não pega Deus de surpresa. Você sabia? Eita, Diogo nasceu, e agora? Tem que arrumar uma coisa para Diogo fazer. Não. Deus, ele tem planos e propósitos eternos que não podem ser frustrados. Amém? E ele cria pessoas com características e desejos para cumprir aquele propósito. Isso quer dizer que vai cumprir? Que você vai fazer? Não. Deus, ele te deu um livre-arbítrio. Pense no amor, irmãos, de Deus que nos criou com a opção de odiá-lo. Rapaz, imagina Gepeto fazendo Pinóquio. Quem conhece a história aqui? Todo mundo conhece, né? Por favor, gente. Vocês conhecem a história do Pinóquio? Dimitri conhece, né? Vocês conhecem. Imagina Pinóquio, uma criatura, né? Um boneco de madeira, com ódio de Gepeto. É isso que acontece muitas vezes. As pessoas decidem dizer que Deus não existe, dizer que odeiam a Deus, e isso por causa de frustrações, por decepções, principalmente por falta de compreensão acerca de muitas coisas. É por isso que eu disse no começo, a palavra de Deus, ela nos liberta, irmãos. Ela nos tira de um lugar de confusão, ela nos tira de um lugar de incompreensão e nos traz para um lugar de luz. A palavra de Deus, eu gosto sempre desse exemplo, é como você está num quarto cheio de bagunça e tudo escuro. E você mora ali há 30 dias. Mas você está relax, você sabe onde é a cama, você sabe onde tem um banheiro ali, tem a sua mesa para comer, a geladeira, tudo escuro, mais uma zona. E aí você acende a luz. E você fala, meu Deus, que é isso? Que caos. É isso que a luz da palavra faz conosco. Ela nos ilumina e mostra onde está a bagunça para a gente consertar. Então, quando nós decidimos formar um conceito acerca de qualquer coisa, eu vou te dar um conselho essa noite e vou te dizer, você não é obrigado a seguir esse conselho, amém? Só analise. Eu vou te dar um conselho essa noite. Quando você for decidir acerca de qualquer coisa, ou for estabelecer uma conclusão ou um conceito acerca de qualquer coisa, vá para a palavra. Amém? Porque essa palavra é a verdade absoluta, irmãos. Ela diz exatamente o que ela quer dizer. Amém? E nós precisamos, irmãos, acreditar nisso. Que essa Bíblia é poderosa para nos salvar. Amém? Que a palavra de Deus é poderosa para nos tirar do meio do caos e nos trazer para um lugar de paz e descanso. Aleluia! Então ficou claro para você, meu irmão, que a prática das boas obras não diz respeito a você? No primeiro momento, é óbvio, né? Você não faz boas obras e eu não faço boas obras porque eu quero ser reconhecido pelos homens. Amém? Nós fazemos boas obras porque amamos uns aos outros. Aleluia. Você já ouviu a passagem do bom samaritano? Acho que alguns já ouviram, mas eu vou replicá-la aqui, vou parafrasear bem rápido para você entender. Houve um homem que foi espancado e foi largado quase na beira da morte, no meio do caminho. E algumas pessoas passaram por ele, inclusive um sacerdote. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe o que representava um sacerdote? Ele era o alto escalão da religião na época.
era ele que tinha acesso a Deus. Hoje eu e você podemos ter acesso a Deus através de Cristo, mas naquela época não. Naquela época era só o rei, o profeta e o sacerdote. E esse sacerdote que deveria praticar boas obras, ele passou de largo. Assim, ó. Eu tenho compromisso na minha igreja. Eu tenho uma reunião para fazer. Eu tenho uma palestra para dar, eu tenho uma conferência para fazer. Tudo isso é lícito, irmãos. Não é pecado, não, ir para a igreja, fazer conferência, pregar. Mas tudo isso existe por causa das pessoas. Amém? A gente não deve usar pessoas, a gente usa coisas, não é? Eu creio que você está meditando aí. Você está refletindo. Então o que aconteceu? Passou um outro homem de Samaria e decidiu praticar boas obras. Esse homem não tinha um rótulo de religioso, ele não tinha um rótulo de alguém que fazia parte de um alto escalão da religião na época. Na realidade, ele não estava nem preocupado se alguém estava vendo. Sabe por quê? Porque ele mandou cuidar do rapaz, ele pagou as coisas para o rapaz e foi embora. Ele não ficou nem para o rapaz agradecer a ele. Ele não quis nem receber o mérito. Ele fez, pagou as contas do rapaz, falou assim, ó, tudo que esse rapaz precisar, você pode botar na minha conta aí. Sabe o que é isso, irmãos? Compaixão. Se eu e você batemos no peito dizendo que somos cristãos e a gente não tem compaixão de ninguém, a gente não é cristão, não. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vou falar em hebraico agora. Se eu e você, irmãos, vamos à igreja toda semana, é errado ir na igreja? Não. Tem que ir, a Bíblia manda ir. Mas não é só isso. Se nós vamos à igreja, se nós dizemos que cremos em Deus, que seguimos a palavra, e não temos compaixão do próximo, precisamos rever o nosso evangelho. Amém? Se você não dá nem bom dia para o seu porteiro, aleluia, aleluia. Eu gosto da palavra de Deus, irmão, sabe por quê? Porque ela vai onde a gente não consegue ir naturalmente. Ela vai no profundo, né? Ela faz aquela leitura de raio-x que só a gente sabe. E deixa eu te lembrar, antes de eu chegar aqui, ela fez comigo. Eu precisei rever o meu evangelho de tarde. Amém? Eu não estou me segregando de você, me colocando num grupo diferente, não. Eu faço parte desse mesmo grupo. Como eu disse no começo, Deus, ele nos educa, irmãos. Ele nos corrige. A Bíblia diz que um filho que não tem correção é um filho bastardo. E nós não somos bastardos. Nós somos filhos de Deus. E ele nos corrige. Ele nos traz para o centro, ele nos tira do extremo. Porque eu cresci ouvindo muita gente dizer que evangélico não fazia tanto boas obras, que isso era coisa de católico. E de espírita, né? Sabe o que é isso aí? É de um extremo para o outro. Qual é um extremo? É você acreditar que você é salvo porque você faz coisa boa. Isso é um extremo. Mas você já descobriu que as boas obras não é para você ficar no holofote, não. As suas boas obras é para dar glória a Deus. Ou seja, não é para você ser salvo. Amém? Então o extremo da estrada é esse aqui, ó. Eu vou fazer boas obras o máximo que eu puder para eu ter uma boa posição lá no céu. Aleluia. Qual é o outro extremo? Eu sou evangélico, a salvação é pela fé, é pela graça, é pela fé através da graça, e eu não preciso me importar com boas obras. Esse é o extremo. Qual é o equilíbrio? Porque eu sou salvo pela fé, eu faço boas obras. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Colossenses, no capítulo 3. A gente já está caminhando para o final, viu? Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Diz o seguinte:
Posso ler? Todo mundo aí achou? 3, 23, 24. Tudo o que fizerem, diga tudo. Diga de novo aí, tudo. Você sabe o que quer dizer tudo? Você sabe o que quer dizer tudo em japonês? Tudo é tudo, irmãos. Tudo, não fica nada de fora. Amém? Vamos lá, 23. Tudo o que fizerem, façam de quê? Todo o coração, como para o Senhor. Aleluia. E não para os homens, sabendo que receberão de quem? Do Senhor a recompensa da herança. Agora preste atenção nisso. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Vamos destrinchar esse texto aqui de novo. Tudo que nós fazemos, irmãos, a gente primeiro deve fazer de todo o coração. Lembra que eu falei no início? Começa no coração. Como para o Senhor, não para os homens. Porque Deus não está na sua frente. Falando, filho, faz um favor para mim. Eu preciso que você leve essa quantia de dinheiro para fulano. Deus não aparece na sua frente. Primeiro, você tem uma inspiração no seu espírito de fazer algo. É o Espírito Santo que está lá. Filho, eu preciso de você. Nós somos cooperadores de Deus, irmãos. Você sabia? Ele poderia fazer de qualquer outro jeito, irmãos, mas ele escolheu eu e você para cooperar com ele. Eu, pelo menos, me sinto privilegiado com isso. E para que Deus confie coisas maiores a nós, a gente precisa ser fiel nas pequenas. E a gente, às vezes, não consegue coisas tão pequenas, irmãos. Detalhes tão pequenos de nós dois. A gente não consegue ser fiel. A gente não consegue permanecer fiel. Amém? Boas obras implica continuidade, irmãos. A Bíblia fala assim, ó, não vos canseis de fazer o bem. Você sabia que fazer o bem cansa, né? Deixa eu ler esse texto, 6:9. Não precisa abrir não, Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ou seja, se a gente não desistir de fazer o bem. Porque fazer o bem cansa. Como eu disse no início, você precisa ter paciência às vezes. Você precisa abrir mão de coisas que você gosta de fazer para fazer o bem. Você às vezes está a fim de deitar no sofá e ver uma série. Quem às vezes? Eu tenho quase toda hora. Mas eu domino meu corpo, viu, irmãos? Então, a gente precisa decidir, irmãos, levar a vida de Deus a sério. Porque senão, irmãos, é só vã filosofia. Amém? Eu gosto de dizer que o cristianismo é o menos elaborado possível de todas as outras religiões. É o menos filosófico. É simples. Uma criança entende. Mas a diferença do cristianismo é que ele produz mudanças e transformações concretas em nós. Amém? Eu preciso que você saia dessa noite aqui convicto de que você tem algo para fazer no mundo. Que você não está aqui apenas para você ter um bom emprego, comprar uma boa casa e um bom carro, e depois você vai querer uma casa de praia, óbvio. Aí você compra uma casa de praia. Aí quando você chega a uma certa idade, você quer descansar. Isso é pecado? Não, de jeito nenhum. Você tem direito de fazer isso, se você quiser. Mas existe algo mais excelente para mim e para você. Existe algo, irmãos, que tem peso eterno de glória em nós quando fazemos. Porque eu quero lembrar para você que nós estamos passando por essa terra, irmãos. A nossa vida aqui, a Bíblia diz que é como um sopro. Acabou. E o que fazemos aqui vai refletir em toda a nossa eternidade, vai ecoar, irmãos, em nossa eternidade. Então a gente precisa levar essa vida aqui a sério. A gente não está aqui a passeio, irmãos. A gente precisa decidir todos os dias de manhã, quando a gente acorda, eu preciso fazer boas obras, porque eu sou salvo em Jesus. Eu quero ler com você ainda em Mateus, no capítulo 6, que vai agora resumir tudo o que a gente falou.
quase tudo, né? Mateus 6, do versículo 1 ao verso 4. Eu vou acelerar um pouco, viu? Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Acompanhe isso na sua Bíblia aí. Não sou eu que estou falando, não inventei e não foi Clarice Lispector que falou. Amém? Quem falou isso foi Jesus. Amém, irmãos? Confere aí na sua Bíblia. Vou ler de novo. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão, diga não. Vocês não terão nenhuma, diga nenhuma, recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, com Instagram. Amém? Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto, Jesus está falando, viu, irmãos? Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. Aleluia. E seu Pai, que o vê em segredo, o recompensará. Sabe quando você faz algo para alguém, para todo mundo ver? Pode vir aqui, Silas, por favor. Salva de palmas para o Silas, a bicha é bonita. Ó. Falei para a esposa dele que ele verde está assim, imagina, madurando. Ô, glória. Ele falou assim, pode abraçar não. Desculpa, Silas. 1,5 m, Silas. Sabe quando você dá algo para alguém, e aí a pessoa está precisando muito daquilo? Para ela, você salvou ela naquele momento. Amém, irmãos? E é isso mesmo que acontece. E aí, você faz isso na frente dos outros. A pessoa olha assim, rapaz, fulano abençoou Silas, rapaz. Que bênção e tal. Aí vem assim e você fala, pô, que legal tua atitude, cara. Tua recompensa é isso aqui, ó. Pô, muito bom, viu, cara? Pode sentar, Silas, obrigado. Você reparou? A sua recompensa foi aquele tapinha nas costas. Porque a Bíblia e Jesus afirma que você e eu não vamos receber nenhuma recompensa de Deus se nós fazemos com a motivação errada. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Diga aleluia. Você sabe o que quer dizer aleluia? É uma explosão de luz no meio das trevas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos finalizar com 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31. Eu gostaria que você abrisse. 1 Coríntios 10, 31. Irmãos, eu tenho dezenas de textos falando sobre as obras. Viu? Só que a gente não tem tempo para falar de todos. É só para deixar claro para você que é bíblico. Amém, irmãos? Então, 1 Coríntios... Obrigado, Joana. Aleluia. Isso aqui é uma boa obra, sabia? Sabia disso? Ah, Diogo, mas ela está fazendo na frente de todo mundo. Sabe que hora que ela chega aqui? Que você nem está aqui ainda. Ela e quem está trabalhando na igreja. Estou falando ela porque foi a situação aqui. Mas as pessoas chegam antes para preparar tudo aqui para você chegar e fazer o seu culto ao Senhor. Ninguém está vendo. Mas o seu Deus que vem em secreto, ele te recompensa. Amém? Sabe que orar por alguém, irmãos, na sua casa é uma boa obra? Sabia disso? Aleluia. Eu vou contar um exemplo para vocês bem rápido. Vai parecer para você que eu estou querendo ficar no holofote. Mas o Senhor mandou te contar esse segredo aí. Viu? Ele conhece meu coração. Amém, irmãos? Lá no Rio de Janeiro, como eu falei, eu sou de lá. Todas as vezes que eu vinha do culto à noite, e eu morava bem longe, no início eu e minha esposa, a gente nem era casado ainda. Eu não vou dizer os bairros, porque você não é do Rio, você não vai saber. Mas era longe. A igreja era na Zona Oeste, e eu morava na Zona Norte.
Só que antes de ir para casa, depois do culto, eu tinha que levar ela em casa. De ônibus. E o pai dela tinha hora para ela chegar, viu? Ah, como Deus me ensinou com aquele velho, viu? Me ensina até hoje, ele é vivo ainda, graças a Deus. E vai estar aqui um dia com a gente, em nome de Jesus. Pense num bicho que é sério com as coisas que ele acredita. Eu lembro de Paulo, quando eu vejo ele. Mas, enfim, Lélia tinha que chegar em casa às 10 horas da noite. Já cansamos de sair da igreja antes de acabar o culto, né, Lélia? Para 10 horas ela está em casa. Boa obra. Fala aí, boas obras. E aí, também boas obras, né? Porque eu tinha uma segunda intenção, né? É óbvio. Queria casar, né? E aí, ela tinha que estar em casa às 10 horas da noite. Mas eu vou te contar um segredo. Outro segredo. Antes de se converter, minha esposa ia para baile funk. Olha. Aleluias. Chegava de madrugada em casa. Olha a cara da irmã. Com a máscara eu vi ela fazendo assim, ó. Acredita, irmã, era isso mesmo. Eu ficava exatamente assim, atônito. Eu falei, gente, como pode? A conta não fecha, né? Porque ela ia para baile, chegava de madrugada, o pai dela dava dinheiro para ela vir de táxi para casa. Da igreja, 10 horas da noite em casa. Rapaz, eu ficava com muita raiva. Nossa! Eu ficava mais muito bravo, velho. Aí o que aconteceu? Eu deixava ela em casa e depois ia para casa. Isso significava o seguinte, eu chegava todo domingo em casa 1h30 da manhã, 2 horas da manhã. Então, eu passava sempre pelo mesmo caminho, para pegar sempre a mesma condução, né? E sempre tinha um homem sentado no chão, um homem de rua, morador de rua, né? Fedendo muito. Você passava de longe e sentia o cheiro dele. E isso já era tipo 11 da noite, né? Quase mais ninguém na rua. Eu não sei se você sabe, no Rio, você não pode ficar muito tarde na rua, não. Não é igual Teresópolis, não. E aí, quase ninguém mais na rua. E aí, eu passava sempre por ali. E uma certa vez, o Senhor falou comigo. E eu com a Bíblia bem grande, sempre gostei de Bíblia grande, né? Parecia o sacerdote que passava de longe. Igualzinho, irmãos. Igualzinho. Com aquela Bíblia gigante no braço, passava ali, via o rapaz ali e ia para o meu ponto. Uma certa vez o Espírito Santo falou comigo assim, que crente fake é esse que você é, cara? Porque Deus trata comigo assim, fica em paz, comigo, viu? É pedrada mesmo, pé na porta. Como você tem a coragem de dizer que você é cristão, se você não... Olha o que Deus falou comigo, irmãos. Se você não se compadece dele. Deus não falou assim, se você não dá um dinheiro para ele, se você não leva ele para comer alguma coisa, se você não se compadece dele. Porque se eu me compadecer dele, eu faço o resto, irmãos. Sabia disso? Beleza, fui embora. Passou mais outra semana, do mesmo jeito. Passou outra, o Senhor de novo falou comigo. E de novo falou comigo. Eu falei, rapaz, eu preciso fazer algo, cara. E aí um dia eu decidi, irmãos, assumir quem eu sou em Cristo. E eu sentei, ele ficava sentado num monte de areia. Irmão, mas fedia, irmãos. Muito, muito. Eu todo social, né? Sapatinho brilhando, cabelinho na régua. Aleluias. A última coisa que eu queria era chegar perto daquele homem. Irmãos, eu dei um abraço nele. Eu levei um lanche para ele. Sentei na areia, social com ele. Sentei na areia, abraçado com ele e botei ele com a cabeça no meu colo. Ninguém viu, irmãos. Eu estou contando isso tem anos. Ninguém sabe, nem ela sabia. Eu estou contando isso para você, sabe por quê? Porque se você não praticou boas obras até hoje, tem jeito. Amém? Deus não desiste de mim, de você. Na realidade, Ele precisa de mim, de você. Sabe o que eu fui para aquele homem naquele dia? Eu fui Cristo para ele. E eu descobri, sabe o quê? Que aquele homem tinha família, que ele tinha separado da mulher, que ele tinha tentado suicídio algumas vezes. E aí, sabe o que aconteceu com ele? Ele voltou para casa.
Aleluia. E sabe o que isso acontece, irmãos? Deus recompensa, irmãos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos encerrar. Você está sendo edificado aí? O Senhor está falando alguma coisa contigo? Você lembrou de alguma situação sua? Oh? Amém. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam o quê? Qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa que você faça, faça tudo, diga tudo aí de novo, para a glória de Deus. Amém? Pode curvar sua cabeça de novo. Pode fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Espírito, Pai, que nos sinaliza, Pai. Teu Espírito